Olá, a proposta desse vídeo é explicar e discutindo, a leitura dos problemas dessa atividade de genética, que vai envolver aí conceitos de primeira lei de Mendel, epistasia, codominância e alelos múltiplos. O primeiro exercício diz pra gente assim: em um cruzamento de um indivíduo homozigoto dominante com outro homozigoto recessivo, considerando que o alelo A é dominante sobre a proporção genotípica, é dominante sobre Azinho, a proporção genotípica e fenotípica observada da prole será. Então, o que ele quer? Ele quer proporção de genótipo e fenótipo. Não é? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender desse exercício. Então, em primeiro, ele quer aqui que a gente calcule essa proporção. Para isso, vocês vão ter que usar aquela técnica do diagrama de Punnett, aquele jogo da velha. E ele pede que você cruze um indivíduo do homozigoto dominante. Se ele é homozigoto dominante, a gente vai ter dois alelos, dois genes do paralelo, que dão essa característica dominante configurada pelo azão. E você vai cruzar esse indivíduo com o indivíduo homozigoto recessivo. Um indivíduo homozigoto recessivo vai ter dois alelos recessivos, não é? Azinho, azinho. Porque no texto do problema, ele já disse pra gente que azão domina sobre azinho. Então, essa é uma questão de primeira lei de Mendel, que a gente está falando de um caráter só. E a gente tem um caso aí de dominância completa. Se você não entendeu como resolver a mecânica, desse exercício, sugiro que você vá ver os vídeos com esses temas, tá? Primeira lei de Mendel, dominância completa, e aí você vai ter explicado passo a passo como fazer esse cruzamento. Porque esse vídeo a gente vai discutir só o que os problemas querem de você, O segundo probleminha, ele pede o seguinte: a herança de característica de lobo de orelha, marcada com seta vermelha na imagem. Então, esse lobo de orelha é essa voltinha que a orelha tem. Algumas pessoas vão ter essa voltinha completa, então a gente fala que esse lobo é solto, e algumas pessoas não têm essa voltinha aqui, tá vendo? Não tem um corte separando o lobo do resto da face. Então, isso aqui, a gente fala que o lobo da orelha é preso, tá? A característica de ter o lobo solto é dominante sobre a característica de ter o lobo preso. Então, a herança de característica de lobo da orelha, marcada com seta vermelha na imagem, é determinada pelo alelo dominante elão, determinando o lobo solto da orelha, e pelo alelo recessivo elinho, determinando o lobo preso. Considerando que um casal teve filhos com lobo da orelha preso e lobos da orelha solto, quais os genótipos possíveis dos pais? Então, aqui a gente vai pensar um pouquinho para chegar no que o exercício quer da gente. Eu criei aqui, para a gente pensar nesse exercício, um desenho que a gente chama de heredograma, que ele vai representar aqui, a bolinha representa a mulher, então eu tenho aqui uma mulher que se casou com um homem, essa barra lateral ligando os dois representa um casamento, ou que pelo menos eles tiveram uma união aí para gerar um filho, e o pai é o quadradinho, tá? O homem no heredograma é sempre quadradinho. Como eu não sei o sexo dos filhos, eu uso essa forma aqui, tá? Aqui eu tô representando que esse casal gerou 2 filhos, que é aquilo, a historinha que o problema me conta. E o problema também me conta o seguinte, que o gene, para você ter orelha de lobo solto, ele é condicionado pelo alelo elão, L maiúsculo, e que ele domina sobre a característica de ter orelha com lobo solto, ou seja, o lobo solto vai ser condicionado pelo alelo L minúsculo, tá? Vou deixar uma separação maior aqui para ficar mais fácil de enxergar. Deixa eu ampliar a letra. Acho que assim fica mais fácil. Muito bem. Então, eu tenho elão L minúsculo e elão L maiúsculo,
que vão condicionar, quando na caso de dominância, sempre quando eu tenho essa letra maiúscula, ela vai dominar sobre aquela característica que a gente chama de recessiva, indicada pela letra minúscula. Então, basta que eu tenha uma cópia desse alelo L maiúsculo para que eu enxergue esse indivíduo com lobo solto da orelha, com aquela voltinha completa, tá? Indivíduos com lobo preso, se são recessivos, eu vou precisar de uma dose dupla desse alelo recessivo. Então, L minúsculo, L minúsculo. Vai configurar aqui para mim, só nesse caso eu vou enxergar um indivíduo como indivíduo com lobo preso. Voltando lá ao exercício, ele fala pra gente que um casal teve filhos com lobo da orelha preso e lobo solto. Então, dos dois fenótipos. E a gente quer saber genótipo dos pais. Muito bem, a gente já sabe quais são os genótipos e fenótipos gerais dessa herança. Mas eu sei que um desses filhos elão alguma coisa, né? Vou colocar aqui uma caixa de texto para a gente poder rascunhar isso. Então, um filho tem um lobo da orelha solto, então ele elão alguma coisa, vou colocar aqui um espaço, porque eu ainda vou ter que definir qual a herança desse indivíduo. E eu tenho aqui um indivíduo que tem lobo da orelha preso. Se ele tem o lobo preso, ele é obrigatoriamente recessivo. Escrevendo besteira aqui. Então, ele é obrigatoriamente linho a linho. A dica pra gente é sempre olhar para o recessivo, tá? Sempre o recessivo, nesses casos de dominância, vai ajudar a gente a definir, vão ajudar, né, os recessivos a definir os outros genótipos. Então, o que você tem que pensar é o seguinte: se esse indivíduo recebeu dose dupla, 2 alelos, um vem do pai e outro vem da mãe, será que esses indivíduos aqui têm ou não esse Linho? Se esse indivíduo recebeu esse L maiúsculo, elão, ele recebeu de um dos genitores. Então, quais seriam esses possíveis genótipos dos pais? Vocês vão fechar esse exercício, não é? Vão completar esse raciocínio para tentar chegar no genótipo dos pais. Depois disso, eu faço uma leitura ali das alternativas para descobrir quais são as prováveis, tá? Bom, esse exercício já entra falando pra gente que a gente está falando de um grupo ABO. Se a gente fala do grupo ABO, a gente está falando de um caso de alelos múltiplos ou multialelia, né? Polialelia. Em relação ao grupo ABO, uma criança ao realizar exame sorológico não teve a presença de aglutinogênios apontados. Então, basta você olhar aqui nessa tabelinha para saber esse caso. Se essa criança não teve aglutinogênios apontados, qual é o fenótipo dessa criança, tá? Então, sempre você vai consultar o texto e a tabela juntos, tá? Então, descobriu qual é o fenótipo da criança, vamos para os pais. Os pais dessa criança apresentaram grupos sanguíneos diferentes e cada um apresentou apenas uma aglutinina. A aglutinina é o que ele dá o nome aqui nesse quadro para o anticorpo anti-B, anti-A. Então, são substâncias de resposta imunológica. O aglutinogênio são substâncias que estão presentes na superfície das células. Então, o que vocês têm que pensar aqui? Prestar atenção nesses termos e sempre se referindo à tabela para conseguir fazer a interpretação, tá? Se ficar mais fácil, destaca aí para vocês, não sei, né? Anota no quadradinho de respostas na folha de caderno qual é o fenótipo de cada um e vai analisando caso a caso para não se perder. Então, os pais dessa criança apresentaram grupos sanguíneos diferentes, então eu sei que não tem o mesmo tipo sanguíneo, papai e mamãe, né? E cada um apresentou uma aglutinina de grupos sanguíneos diferentes. Então, na criança, eu olhei para essa linha aqui de cima, porque ele estava me falando dos aglutinogênios para descobrir qual é o grupo sanguíneo da criança. Para os pais, eu vou olhar para essa outra linha aqui, tá? Então, eu vou pensar aí quais seriam, então, os grupos sanguíneos desses pais, sabendo que eles não têm o mesmo tipo sanguíneo e cada um deles tem apenas uma aglutinina sendo fabricada,
ok? Chegou ao resultado, você vai conseguir aí construir o genótipo desses pais. Lembrando, da mesma forma que a gente fez no outro exercício, que se a criança tem um tipo sanguíneo determinado, ela tem que ter herdado esses genes do paralelo de um dos pais, né? Dos pais dela. Então, tentem fazer aquele exercício que a gente construiu junto o raciocínio, né? Montar ali um heredograma, pensar ali, essa criança é tal tem tal fenótipo, então o genótipo dela é esse determinado. Qual seria, né, o gene herdou do pai e da mãe, ok? Aqui eu não consigo ir muito além disso na explicação sem acabar dando resposta. Então, a dica seria: olhem para a tabela, tá? Não se deixem confundir com esses termos. Na criança eu estou falando de aglutinogênio, então eu vou olhar para essa linha. Para os pais eu estou falando de aglutininas, então eu vou olhar para essa linha. E lembrem sempre daquela dica que eu já dei. O recessivo nos ajuda sempre a construir os genótipos que faltam, tá? Então olha para o recessivo, aqui vai aparecer um dos indivíduos, vai ser recessivo, para você conseguir constituir o genótipo de todos os indivíduos envolvidos na herança, ok? Descobrindo o genótipo dos pais, aí você terá que fazer o cruzamento, né, para descobrir qual seria a chance de ter um filho igual a essa primeira criança, de ter esse mesmo grupo sanguíneo em mais uma criança, ok? Então, esse exercício ele vai ter duas partes. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ele é o terceiro que a gente está resolvendo, né? Se não me engano. Isso, é o terceiro. Então, nesse terceiro, você vai fazer um passo a passo, né? Deixa eu pular aqui, 3. Então, o primeiro passo vai ser só um minutinho. Então, esse terceiro a gente vai ter um passo a passo. Primeiro, eu tenho que descobrir os fenótipos e os genótipos dos pais e da primeira criança, né, dos filhos. E aí é lógica, tá? Te ajuda o mesmo raciocínio que a gente desenvolveu para a questão 2. Segundo ponto, eu vou ter que realizar o cruzamento para descobrir a chance de um segundo filho com o mesmo fenótipo, né? Que nesse caso vai ser a mesma cor, mesma proporção da primeira criança. Então, se eu souber qual é o genótipo de todos os envolvidos, eu consigo fazer esse cruzamento com facilidade, ok? Muito bem. É um exercício um pouco mais complexo, né? Porque primeiro você vai ter que descobrir a herança, o tipo de genótipo de cada um dos envolvidos. Então, você tem que aplicar a lógica, a interpretação do problema e depois fazer o cálculo, ok? No quarto exercício, leia o texto abaixo. O albinismo caracteriza-se pela ausência de pigmento melanina na pele, nos pelos, nos cabelos e nos olhos. Então, a melanina é aquela substância que vai deixar nossos cabelos, a pele, com um tom mais... por exemplo, quem dá tom de castanho para o cabelo é esse pigmento melanina. Quanto mais melanina, mais escuro é o cabelo, mais escuro os olhos, mais escura é a pele. O alelo que condiciona a produção de pigmento, azão, dominante, sobre o alelo que condiciona a ausência de pigmento, azinho, com base nessas informações, faça o que se pede. Então, a gente tem aí um alelo azão, domina sobre um alelo azinho. Azão diz que você vai ser pigmentado, você vai produzir melanina, e azinho diz que você não vai conseguir produzir melanina. Por que esse azinho não deixa que o indivíduo produza melanina? Porque ele está dizendo que esse indivíduo tem uma falha na cópia do gene, né? A gente tem genes, são trechos de informação genética que vão ser lidos pelas nossas células para gerar uma determinada característica, nesse caso uma determinada substância que dá coloração para a pele. As pessoas que recebem esse gene recessivo azinho, elas têm uma mutação
que gerou erro, que gera erro nessa cópia desse gene. Então, ele não tem uma informação genética completa, funcional, que garanta que essa célula vai conseguir ler essa receitinha de bolo, né, esse gene em linguagem, essa linguagem genética para produzir essa substância melanina. Então, essa criança não vai produzir melanina, vai ter essa característica que a gente chama de albinismo. Muito bem. Um homem albino, lembra o albino? Então, a gente olha aqui para a tabelinha, azinho, azinho. Sempre quando eu tenho recessivo, nesse tipo de herança, a gente tem aqui uma herança de primeira lei de Mendel, a gente está falando de uma característica só, não é? E um caso de dominância. Sempre quando a gente tem, nesse tipo de caso, um recessivo, a gente tem que olhar com ele com muito carinho. Por quê? Ele vai dar pra gente a chave para responder e para completar os genótipos que faltam. Porque eu sempre sei qual é o genótipo do recessivo. Porque se ele tem esse fenótipo recessivo, ele teve que ter azinho, azinho. Ele não tem outra possibilidade de genótipo. Ao passo que o indivíduo pigmentado, ele pode ser tanto azão, azão, quanto azão, azinho. Eu teria duas opções de genótipo. No albino, não, tem uma opção só. Por isso que a gente sempre presta atenção no recessivo. Um homem albino, então, azinho, azinho, casa-se com uma mulher com pigmentação de pele. Se a mulher tem pigmentação, ela pode ser tanto desse primeiro genótipo, homozigoto dominante, quanto heterozigota. Sabe-se que ela é heterozigota para a característica de albinismo. Então, aqui o exercício já traz para a gente que ela é heterozigota. Como poderão ser os filhos deste casal quanto à pigmentação de pele? Então, esse é um exercício bem simples, não requer muita interpretação, né? Ele te dá toda uma característica, mas ele já te dá os genótipos dos indivíduos envolvidos. Então, é só fazer o cruzamento e aí calcular as proporções de genótipo e fenótipo, ok? Então, em comparação ao exercício anterior, né, os dois anteriores, é um exercício bem simples. Passando adiante, bom, nesse caso, nesse próximo exemplo, vamos fazer aqui a leitura rapidinho do que é o exercício. A maravilha, Mirabilis jalapa, é uma planta que apresenta flores vermelhas, brancas e rosas. O fenótipo rosa é determinado quando a planta é heterozigota e caracteriza-se por ser uma coloração intermediária. Considerando essas informações, qual será o fenótipo e o genótipo esperado no cruzamento de indivíduos rosa e vermelho? Então, ele quer saber o que a gente vai ter a partir de um cruzamento de um indivíduo rosa com um indivíduo vermelho. E a gente vai olhar aqui para o quadro de fenótipo-genótipo. A gente sabe que o indivíduo vermelho tem os alelos no genótipo Vzão-Vzão, o indivíduo branco tem o genótipo Bzão-Bzão e o róseo Vzão-Bzão. Ou seja, a gente está falando aqui de um caso em que quando eu tenho um gene caracterizando cada uma das características no paralelo, eu vou ter um novo fenótipo. Né? Não vou ter aqui um caso de dominância e recessividade, mas eu vou ter um caso de codominância. No material de vocês tem exercícios explicados passo a passo como fazer esse tipo de cruzamento. Então, aqui, esse problema não tem grande problema, não tem grandes dificuldades, né? Ele não pede que você faça uma interpretação. Basta que você pegue os genótipos do indivíduo, aquele vermelho e do indivíduo rosa, monte o quadrado de Punnett e aí chega aos resultados do que se espera aí de fenótipo e fenótipo dos seus filhos, ok? Então, um exercício bem clássico, bem simplesinho de se fazer. Não tem dificuldade de interpretação, porque o problema já te dá todas as informações que você precisa. O próximo exercício, ainda baseado naquele mesmo quadro de informações, pede que você, considerando as informações dessa questão anterior e herança de cor de flores de Mirabilis jalapa, nome científico dessa flor, que no popular se chama maravilha de jardim, podemos afirmar que no cruzamento entre flores cor-de-rosa obtemos. Então, eu estou falando aqui de um cruzamento de dois indivíduos de fenótipo rosa. Vejo aqui na minha tabelinha quais seriam os genótipos, monto o quadrado de Punnett e chego aos resultados. Também é um exemplo simples, tá? Não tem qualquer grau de dificuldade. Nesses dois casos, vão até o material, procurem o vídeo que faz em que eu construo esses exemplos, né, de casos de codominância,
e se baseiem nele, né? Vão parando aos pouquinhos para entender como se monta esse quadrado de Punnett, ok? No exercício, a gente tem uma construção bem simples. Duas pessoas com grupo de sanguíneo A e outra B, ambas com pais do grupo O. Se essa pessoa, ela tem um fenótipo A, a gente sabe, olhando ali naquele quadradinho de fenótipo, genótipo do grupo sanguíneo, isso vocês têm no material de vocês de apoio, naquele resumão de genética, a gente tem aqui, então, que ela obrigatoriamente teve um gene I maiúsculo azão. Essa pessoa do grupo B tem obrigatoriamente um gene I maiúsculo Bzão. Mas as duas têm um pai, uma mãe com grupo do grupo O. Ou seja, esses indivíduos podem ser, se a gente só considerasse até aqui do problema, tanto ser homozigoto dominante, Iazão, quanto Ibzão, quanto Iazão, Izinho, Ibzão, Izinho. Ou seja, poderia ser tanto heterozigoto dominante, quanto homozigoto dominante. Então, ele poderia ser tanto homozigoto quanto heterozigoto. Nesse caso, a mesma coisa. Se eu considerar até aqui o problema, esse indivíduo pode ser tanto homozigoto, Ibzão, quanto heterozigoto, Ibzão, Izinho. Porém, quando ele fala aqui que nos dois casos existe um genitor, existe um pai e uma mãe que é do grupo O, o é recessivo, é o Izinho. Se eu tenho um pai e uma mãe que é O, obrigatoriamente ele passou um desses genes para cada um desses filhos, ok? No caso, a gente está falando de dois indivíduos de famílias diferentes, em que cada um tem um pai ou uma mãe, pelo menos, do grupo O. Mas nesses dois casos, esse pai ou essa mãe que é do grupo O precisou passar, tanto para esse indivíduo quanto no caso desse indivíduo, um gene recessivo. Então, ele pode ser homozigoto dominante, Iazão, Ibzão. Existe essa possibilidade se eu tenho um genitor, se eu tenho um pai e uma mãe, em cada um dos casos, em cada uma dessas famílias, que é recessivo? Pensem aí. Então, pensando nessa informação, vocês vão definir o genótipo desses dois indivíduos. Então, pensando nesse caso, se chegou o genótipo desses dois indivíduos, vocês vão calcular a chance desses dois indivíduos, em um cruzamento, terem filhos de que tipo sanguíneo, né? Então, vocês vão montar o diagrama de Punnett, chegar ao genótipo desses dois indivíduos, montar o diagrama de Punnett e vão ver quais resultados de filhos vão aparecer. Será que eles vão ter filhos só do grupo A, só do grupo B, do grupo A e B, do grupo AB, enfim. Chegando no resultado, aqui ele não quer proporção, então você não precisa fazer o cálculo de frequência, se são 25, são 30%, 30% não poderia, né? 25, 50, 75, 100% de chance. Você só vai ver o tipo diferente de genótipo que aparece, né? E que fenótipos vão possivelmente ter esses filhos. A frequência não é pedida. Então, primeiro passo, descobrir o genótipo desses dois indivíduos que vocês sabem que ou vão ser homozigotos ou heterozigotos. Olhem para o resto do problema, pensem nesse pai que é recessivo, nessa mãe que é recessiva em cada um desses casos, se esses indivíduos podem ser homozigotos dominantes ou se eles serão obrigatoriamente heterozigotos, tá? Chegando à conclusão, montem o diagrama de Punnett e olhem aí quais filhos possíveis vão aparecer. No próximo problema, observando as informações abaixo, podemos concluir que a proporção de gatos adultos, isso é muito importante, quero saber gatos que vão chegar à vida adulta, gerados a partir do cruzamento de dois gatos manx, e a proporção de filhotes também manx será respectivamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pensar aqui nas informações desse gatinho. Gatos manx são gatos que surgiram ali numa ilha na Grã-Bretanha, e esses gatos, por causa de você ter um espaço geográfico pequeno, você tem um cruzamento entre indivíduos que fez com que um alelo recessivo, que faz com que o gato nasça sem cauda, tá? Então seria um erro genético, fizesse com que
gatinhos daquela ilha nascessem sem rabinho. As pessoas acharam bonitinho aquilo, e essa é uma característica dessa raça, ok? Então, gato Manx é assim, né? Já nasce sem a cauda. A gente tem o alelo dominante cesão, que vai fazer com que gatos nasçam com fenótipo normal, né? Com rabinho. Cesinho, então, gatos Manx, que nascem sem cauda. Agora, quando eu tenho cesão-cesinho, eu vou ter um gato Manx. Se eu tiver um indivíduo cesinho-cesinho, ele tem tantos erros genéticos que ele ele morre na infância, tá? Ele tem uma morte prematura. Então, cesinho-cesinho não é o caso desse gato adulto, porque se ele fosse cesinho-cesinho, além de não ter a cauda, né, ele teria morrido na infância, teria tido uma morte prematura, não conseguiria crescer e se desenvolver. Para ser um gato Manx adulto, ele tem que ser obrigatoriamente heterozigoto. Se ele for um gato homozigoto dominante, cesão-cesão, ele não vai ser um gato Manx, vai ser um gato de cauda, tá? Que não vai portar esse gene recessivo, tá? Para cauda curta. Portar, no caso, só porta o heterozigoto. Então, a gente tem outros casos, né, desses alelos letais. A gente está falando de um caso de epistasia, de alelos letais. Então, quero saber como eu monto passo a passo o exercício. Vou lá na minha lista de materiais, vou procurar os vídeos que falam de alelos letais ou epistasia e vou utilizar esses exemplos, essa resolução como exemplo aqui para me basear para construir o meu exercício. Outro detalhe desse problema. Eu quero saber o cruzamento de dois gatos Manx. Se eu quero saber do cruzamento de dois gatos Manx, essa tabelinha já me permite saber quais são os genótipos dos indivíduos, ok? Mas no meu resultado eu quero a proporção de filhotes também Manx, então eu quero saber desse cruzamento de dois indivíduos Manx, qual a chance de ter indivíduos com o mesmo fenótipo dos pais, tá? Com esse genótipo aqui. Então, quero saber a proporção de gatos adultos e de filhotes Manx. São duas informações, tá? Gatos adultos, eu vou contar na minha tabelinha de resultados todos aqueles que sejam cesão-cesinho e cesão-cesão, porque esses chegam à vida adulta. Eu vou descontar, eu não vou contar no meu primeiro resultado esses indivíduos cesinho-cesinho. Então, percebam que o problema ele pede de vocês duas coisas. Eles querem que vocês calculem primeiro o cruzamento de dois indivíduos Manx, calculei. E eles querem saber dos resultados desse cruzamento. Quais serão os gatos que chegarão à vida adulta? Então, eu vou contar todos os resultados e desconsiderar indivíduos que vão morrer ao nascer. Literalmente aquele pulo do gato lá, dos casos de epistasia, né? E segundo, ele quer um segundo resultado. Qual a proporção desses gatos será Manx, tá? Então, no primeiro caso, você vai ter que contar, inclusive, os indivíduos de cauda longa, tanto os de cauda longa quanto os Manx, e descontar aqueles indivíduos homozigotos recessivos. No segundo resultado, você só vai contar os indivíduos heterozigotos, esses gatinhos que vão nascer Manx, ok? E aí, você vai responder em ordem, né? Porque ele fala assim, respectivamente, nessa ordem. Qual a proporção de gatos vivos adultos e desses Manx? Quais serão Manx? E aí, você vai assinalar o resultado que melhor exprimir esse resultado, ok? Esse próximo problema utiliza a mesma tabela aqui, esse mesmo quadro ilustradinho aqui de informações. Considerando a genética dos gatos Manx, no cruzamento de uma gata Manx e um gato de cauda longa, obteremos. Então, nesse caso bem mais simplesinho, né? Eu vou cruzar um gato Manx, pego ali o genótipo na tabelinha, com um gato de cauda longa, pego o seu genótipo e vejo qual será o resultado. Analiso aqui as alternativas e vejo aquela que melhor exprime o meu resultado. Gente, cada uma dessas alternativas tem umas que são impossíveis, então é bem difícil errar esses exercícios, tá? Não chutem, tentem resolver, porque dessas alternativas tem uma que acerta
outra que pensa aí para tentar ver se vocês estão com atenção no exercício, e outras 3 que basicamente são impossíveis. A nossa última questão, né, desses exercícios fala de uma doença de Huntington, que é uma condição hereditária em que células nervosas do cérebro se rompem ao longo do tempo. Geralmente começa com quando a pessoa tem de 30 a 40 anos. Normalmente, a doença de Huntington resulta em sintomas de movimentos, raciocínio, cognitivos e psiquiátricos progressivos. Não existe cura, mas medicamentos, fisioterapia e psicoterapia podem ajudar no controle de alguns sintomas. Considerada rara, menos de 150 mil casos no Brasil. E aí a gente tem a fonte do Hospital Israelita Albert Einstein. Essa doença é condicionada por um alelo autossômico dominante. Quando eu falo que ela é um alelo autossômico dominante, eu quero dizer que não é uma herança ligada ao sexo, que a gente vai explorar nas próximas semanas, tá? Então, não vou falar mais nada, senão eu vou dar algumas respostas para vocês. Mas não é uma herança ligada ao sexo. Sendo assim, assinale a alternativa incorreta. Presta atenção que eu sempre coloco essa incorreta, errada, em caixas altas para não confundir. Isso quer dizer que você vai ter 3 aqui assertivas, 3 alternativas corretas e uma incorreta. Pessoal, a Huntington, ela é autossômica dominante. Isso quer dizer que não importa qual a letra que você escolha para colocar nessa herança, digamos que eu fosse usar o bendito do azinho, né? Se eu for colocar o azinho, o azão seria ter Huntington. Então, uma pessoa em que os pais tenham Huntington, obrigatoriamente vai herdar essa herança. Se eu for homozigoto dominante, que é bem raro isso acontecer, né? Porque a frequência desse gene na nossa população é muito baixa. A gente está falando de um gene que teve uma mutação. E essa mutação a gente chama de deletéria, uma mutação negativa. Gerou esse alelo que condiciona problemas graves, né, do sistema nervoso. Então, se eu receber, embora seja muito improvável, 2 cópias desse alelo dominante, ou se eu receber apenas uma, se eu for heterozigota, eu vou manifestar essa característica. Então, prestem atenção nessas informações e aí analisem as alternativas. Por enquanto é só. Obrigada. Qualquer dúvida vocês podem colocar no comentário.